pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de eletrônica analógica. Nós vamos falar sobre conceitos básicos em circuitos elétricos, que foi um tema que já foi visto no primeiro ano, na disciplina de laboratório de circuitos eletroeletrônicos, mas que são conceitos essenciais para o resto do nosso curso inteiro, tanto de automação quanto para o curso de eletrônica. E é importante que vocês tenham tranquilidade e confiança quando nós formos trabalhar com esses conceitos. Como eu já disse para vocês, a gente vai seguir o ritmo de uma aula normal, sem, a princípio, edição de vídeo. Então, no decorrer das nossas semanas de ensino remoto, a gente vai fazendo as adaptações possíveis, tá ok? Então, a gente vai seguir aqui com o ritmo de aula. Eu vou utilizar o material que eu vou disponibilizar para vocês, que são as notas de aula, e vou utilizar aqui um simulador de um quadro mesmo. Então, eu vou escrever no ritmo de uma aula comum, tudo bem? Bom, então, falando um pouco de circuitos, é preciso que a gente relembre primeiramente, então, no nosso tópico 1, o que é um circuito elétrico, para que ele serve, qual é a função desse circuito e os componentes desse circuito. Então, o circuito, como a gente já viu, ele é a conexão de vários elementos que proporcionam, né, quando eles estão interligados, a utilização da energia elétrica para alguma função útil na nossa vida. Então, o nosso objetivo é converter a energia elétrica em um outro tipo de energia, ou energia térmica, som, alguma coisa que a gente possa usar no nosso dia a dia. E é o que acontece com todos os equipamentos que trabalham com eletricidade, com energia elétrica. Então, nós vamos relembrar o diagrama básico de circuitos, de um circuito básico, diagrama esquemático, e lembrar que ele é constituído de, primeiro, uma fonte de tensão. Então, a gente vai desenhar a nossa fonte. A princípio, nós vamos trabalhar com a fonte de corrente contínua. Depois, a gente vai introduzir as fontes alternadas. Então, na nossa fonte, a gente tem o terminal positivo e negativo, vou falar um pouquinho mais sobre a fonte mais para frente. Nós temos também o condutor elétrico. Então, o condutor, também vou falar mais para frente, é o fio que vai fazer a ligação da fonte, vou tentar fazer melhor aqui, da fonte com a nossa carga elétrica. Bem tortinho, né? A carga elétrica, nesse sentido, nesse contexto, na verdade, ela tem o sentido de um equipamento que está consumindo energia elétrica, um equipamento ou um elemento. A gente também vai ver um pouco mais sobre os elementos de circuitos. Então, quando a gente fala carga, genericamente, é um elemento que está ligado no circuito e está consumindo energia, na maioria das vezes, né? E que a gente vai representar, a princípio, como uma caixinha genérica. Depois a gente vai dar alguns outros exemplos de elementos de circuitos, mas, a princípio, a gente vai usar uma carga elétrica genérica. Vocês sabem que, no início do nosso curso, tanto agora em eletrônica analógica como lá no primeiro ano, a gente utilizou principalmente como carga elétrica um resistor. Então, é o que a gente vai trabalhar também ainda no início agora do nosso curso de eletrônica, principalmente com circuitos resistivos. Então, aqui a gente tem o primeiro elemento, que é a nossa fonte eletromotriz, uma fonte de força eletromotriz, que é a nossa fonte de tensão, os condutores elétricos, que a gente também vai falar um pouco mais, a carga e elementos de controle. O que são elementos de controle? Basicamente, um elemento de controle é uma chave que vai servir para a gente
ligar e desligar esse circuito. Então, a gente pode desenhar aqui, olha, interrompendo o nosso circuito, uma chave de controle. Então, essa chave, ela serve para que a gente comande esse circuito, ou seja, que a gente consiga informar para ele o momento de fechar e de abrir, deixando, então, passar ou não a corrente elétrica através da nossa carga. Então, vou colocar aqui a nossa carga elétrica, nesse sentido que nós já conversamos, né? A nossa fonte, que é, a princípio, uma fonte VCC. A nossa chave, que ela pode, é comum vir com a letra S de switch, do inglês switch, chave. E aí a gente já sabe que se essa chave estiver fechada, vou tentar fazer melhor assim. Se essa chave estiver fechada, a gente vai ter a passagem de uma corrente elétrica que vai se deslocar do positivo da fonte para o negativo dessa fonte e vai percorrer, vai atravessar essa carga elétrica, certo? Essa carga, a princípio, ela vai consumir e transformar energia elétrica, mas a gente pode ter cargas também que absorvem, ou na verdade, armazenam, como está aqui no nosso guia, cargas que armazenam energia elétrica, como os capacitores, que vão ser vistos mais para frente. Tá? Mas a princípio a gente vai trabalhar principalmente com resistor, que é uma carga que consome ou absorve energia e transforma essa energia elétrica em outro tipo de energia que a gente vai ver também. Ok? Então, esse é o nosso diagrama esquemático de um circuito mais básico possível. Então, esse é um diagrama esquemático. Bom, aqui então no item 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os elementos de circuito. Esses elementos têm uma definição, esse termo ele é definido como uma região no espaço adentrada por duas pontas. Então, a gente vai trabalhar com esses elementos de dois terminais e que a gente identifica através, então, dessas extremidades que normalmente vêm com esses pequenos círculos no seu início e no fim. E aí a gente tem uma região bem delimitada por essa entrada e por essa saída, certo? Então, nós vamos conhecer N elementos de circuito ao longo do nosso curso, mas principalmente agora a gente vai trabalhar com o resistor e com a fonte. Aqui a gente tem uma entrada e a saída do resistor e entrada e saída da fonte. No caso, a fonte ela tem uma polaridade, ela tem um polo de maior potencial, como a gente vai rever, e um polo de menor potencial, ok? Então, esse elemento ele é definido pelos seus dois terminais, uma região delimitada. Bom, então aqui, vou passar para o ponto 3, vou apagar aqui esse tópico 2, e a gente vai passar para o tópico 3. No tópico 3, nós vamos comentar um pouquinho sobre os condutores elétricos. Essa é uma revisão rápida, porque nós já vimos com detalhes esse tema lá no primeiro ano, então não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas qualquer dúvida, a gente pode tirar lá no chat, eu vou falar também sobre isso. Vocês podem comentar se ficar alguma coisa que eu não falei. Então, o que é o condutor? A gente sabe que para um material ser um bom condutor elétrico, um bom condutor de eletricidade, é necessário que ele tenha em sua estrutura o que a gente chama de elétrons livres. Então, o que são os elétrons livres? São elétrons que se desprendem do núcleo, da força de atração do núcleo do átomo,
e eles saem da nuvem eletrônica e podem se movimentar facilmente através desse material. Então, isso acontece com os metais. No caso dos metais, a gente tem esses elétrons que conseguem, inclusive, serem deslocados quando submetidos a uma força elétrica externa, eles conseguem se movimentar ordenadamente e gerar o que a gente chama de corrente elétrica. Então é importante, o que diferencia um material um bom condutor de um mau condutor ou de um isolante é essa constituição do elemento que está formando esse material, ou das ligações desse material, na verdade, né? Então, os metais, eles têm essa propriedade. Então, aqui a gente vai usar a representação no circuito, a gente usa uma linha para representar o condutor ideal. O que é o condutor ideal? É um elemento, um fio, que tem uma resistência elétrica nula. Então, idealmente, o condutor ele não apresenta dificuldade ao fluxo da corrente elétrica. Ele não possui resistência elétrica, a resistência é nula, idealmente. Que a gente vai ver também sobre resistência mais para frente. Então, nós usamos essa idealização de um fio de cobre, que é o mais comum, mas poderia ser de prata ou de ouro também, qualquer metal bom condutor de eletricidade. Então, nos nossos circuitos, como a gente viu, nós vamos usar este fio para representar o condutor. Então, no nosso desenho aqui, que a gente fez anteriormente, nós conectamos os nossos elementos através desse condutor ideal, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre nós e ramos do circuito e vamos complementar essa representação do diagrama também. Bom, nós vamos passar então vamos passar para o item 4, que é uma revisão sobre as nossas fontes de tensão. Então, as fontes de tensão são as nossas fornecedoras de energia, digamos assim, no circuito elétrico. Então, elas que internamente convertem um tipo de energia, que pode ser química ou eletromagnética, ou mecânica, na verdade, em energia elétrica. Como que isso é feito? Então, vou falar também aqui, bem resumidamente, porque nós já trabalhamos com isso também, sobre o mecanismo de atuação, de funcionamento da fonte. Então, a nossa fonte, que a princípio é uma fonte de corrente contínua, a gente pode pegar como exemplo as pilhas e baterias. O que a fonte faz? Internamente, se for uma pilha ou bateria, através de um processo químico ou eletroquímico, vocês podem procurar, vou deixar alguns links aqui também de referência, através de um processo eletroquímico de oxirredução, essa fonte de tensão, ela vai produzir, por causa desse funcionamento interno, uma diferença de potencial entre os seus terminais. Então, aqui a gente vai pegar os dois terminais da fonte e, por causa dessa diferença de carga elétrica de íons que vão constituir o anodo e o catodo da pilha ou bateria, nós vamos ter uma diferença de potencial entre os terminais dessa fonte. Então, só para lembrar, essa diferença de potencial ela é conseguida através ou de um processo químico, eletroquímico, ou de um processo eletromagnético, como a gente vai estudar mais para frente no caso das fontes alternadas. Então, qual que é o efeito disso?
Então, a separação de cargas internamente na fonte, ela cria um campo elétrico, né? E associado a esse campo elétrico, a gente tem uma diferença de potencial. O que o campo elétrico faz? O que é um campo de força? O campo de força, ele atua modificando o espaço ao seu redor e atingindo elementos da mesma natureza. Então, se a gente tem, por exemplo, um corpo, pode ser um planeta, e a gente estiver falando de força de campo gravitacional, esse planeta, esse corpo, ele cria em torno de si um campo de força. E esse campo de força ele vai atuar sobre corpos ou organismos da sua mesma natureza. Então, se a gente tiver um corpo próximo aqui ao campo desse planeta, ele vai ser atraído em direção ao centro de força. A mesma coisa acontece com o campo elétrico. O campo elétrico ele provoca uma modificação no espaço em torno de uma carga elétrica ou de um dipolo elétrico, de uma separação de cargas positivas e negativas. E aí, esse campo criado, ele tem efeito sobre outras cargas que ocupam esse espaço. Então, o que a fonte faz é isso. Cria-se então um campo elétrico e associado a esse campo elétrico a gente tem essa diferença de potencial elétrico. Eu coloquei aqui nossa referência que a gente pode chamar essa diferença de potencial também de tensão. Então, o que é a tensão da fonte? Quando a gente tem informação de valor de tensão da fonte, por exemplo, 10 volts. O que significa isso? Significa uma medida dessa diferença de potencial. Então, esses 10 volts, 5 volts, 50 volts indicam a força com que esse campo elétrico, com que a força com a qual esse campo vai interagir com outras cargas. Então, se a gente ligar um condutor elétrico nessa fonte, fechando um circuito e permitindo que esses elétrons livres do condutor, como a gente já sabe, se a gente permite que eles sejam submetidos a essa força do campo elétrico da fonte, eles vão ser deslocados em um sentido ordenadamente. Então, esse campo, essa diferença de potencial, ela é uma medida dessa capacidade de deslocar os elétrons ou de realizar trabalho em relação a esse deslocamento aí. Então, como está aqui, acho que eu coloquei aqui para vocês, isso, a diferença de potencial é uma medida indireta da força elétrica. Então, o campo provoca uma força que vai deslocar os elétrons livres presentes no condutor em direção à carga. E aí vai acontecer o que a gente vai ver mais para frente também, que é a transformação, a conversão da energia elétrica em outro tipo de energia. Certo? Então, essa diferença de potencial, que é um valor nominal da fonte, da pilha, da bateria, ela tem essa ideia de ser uma medida da capacidade de se produzir trabalho ao se deslocar os elétrons livres do condutor. Ou é uma medida também indireta desse campo elétrico, dessa força elétrica. Tudo bem? Então, a gente vai passar para o nosso item 5 e rever também os conceitos relacionados às grandezas que a gente vai
trabalhar, né, que a gente vai calcular, estudar, analisar quando a gente estiver trabalhando com circuitos. Bom, no item 5, então, a gente vai lembrar sobre a definição de corrente. A corrente é, então, o deslocamento de elétrons livres através do fio condutor, e a unidade, a representação dessa corrente é feita através da letra I, e a unidade fundamental é o ampere. Como que é a definição de 1 ampere? 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Então, na definição da corrente, a gente tem carga sobre tempo. Então, em qualquer ponto do circuito ou do condutor que a gente estiver analisando a passagem dos elétrons, o deslocamento dos elétrons, se nós medirmos em um intervalo de tempo de 1 segundo e tivermos uma quantidade específica de coulombs, a gente vai poder calcular qual que é a corrente nesse ponto do circuito ou nesse condutor. Então, corrente é carga por tempo. Convencionalmente, nós sabemos, vocês podem lembrar, que a gente utiliza a ideia de que os elétrons eles têm carga positiva. Então, antes de se conhecer a estrutura atômica e os elementos subatômicos, achava-se que o elétron ele tinha carga positiva. Então, toda a teoria ela foi desenvolvida com base nessa ideia. E o que a gente chama, então, de corrente convencional é a ideia de que a corrente elétrica é o deslocamento de cargas positivas. Então, por isso que a gente diz que a gente imagina que a corrente sai do positivo em direção ao terminal negativo ou ponto de menor potencial, que é quando a gente marca o polo negativo aqui da fonte. Vou ver se eu consigo fechar aqui melhor. Então, se a gente sabe que a corrente, se a gente considera que a corrente vai nessa direção, do positivo para o negativo, qual que tem que ser a carga que se desloca aqui? Para ela ser repelida pelo positivo, ela tem que ser positiva também. E, consequentemente, atraída pelo ponto que a gente marca como sendo terminal negativo. Então, a gente considera que a carga que se desloca é uma carga positiva, certo? Então, a corrente é definida como um deslocamento de carga positiva. Tudo bem? Então, nós sabemos também que essa corrente ela é medida por um equipamento que a gente chama de amperímetro, né? A gente sabe que o amperímetro ele é constituído por duas pontas de prova, uma vermelha positiva e uma preta negativa. Aqui no material também tem uma ilustração do amperímetro, de como a gente liga o amperímetro, identificando então os terminais de entrada e de saída da corrente. A corrente entra pelo terminal positivo, através da ponta de prova positiva, e sai através da ponta de prova negativa, que são as pontas de prova e os cabos flexíveis, que tem mais ou menos 1 metro de comprimento, como está descrito aqui para vocês. Então, a gente vê através do display a medição de corrente. Mais para baixo, eu coloco também um resumo das características de medição de corrente, e queria que vocês lembrassem que o amperímetro ele considera a corrente convencional, então ele entende um deslocamento de cargas positivas, e a queda de tensão sobre esse instrumento, a diferença de potencial entre o ponto de entrada, que é o ponto 1,
e o ponto de saída é 0. Então, o instrumento não provoca queda de tensão no circuito, ok? Então, coloquei aqui um resuminho sobre a medição de corrente para ajudar no entendimento da definição dessa grandeza. A gente tem também a definição de tensão elétrica como sendo a diferença de potencial sobre ou entre os dois terminais de um elemento. A gente pode falar sobre a diferença de potencial na fonte ou num elemento como um resistor, e nós vamos medir essa diferença de potencial através do voltímetro. O voltímetro também tem aqui a ilustração do instrumento. Nós temos a medição feita através dos dois cabos flexíveis com as duas pontas de prova, também uma positiva e uma negativa, e a gente vai colocar ou posicionar essas duas pontas de prova nos dois terminais do elemento que a gente quer medir. Então, está bem definido aqui que essa medida, essa voltagem, que também a gente pode chamar assim, ela é medida entre dois condutores ou sobre um elemento do circuito. Então, é uma medida sobre um elemento, diferente da corrente, que é uma medida através do condutor ou desse elemento. Então, a gente posiciona a ponta de prova negativa no potencial que a gente considera ser maior e a ponta de prova negativa, preta, no potencial que a gente considera que seja menor. Se estiver invertido os potenciais, se o potencial B for maior do que o potencial a informação, a leitura de tensão no display, ela vai informar um potencial negativo, certo? Então, a gente pode medir a queda de tensão no resistor, a tensão entre os terminais de uma fonte de tensão, usando esse procedimento, certo? Bom, aqui no item C, na letra C do item que a gente está, é o item 5. Então, no tópico C, a gente fala um pouquinho sobre resistência elétrica. Então, um pouco sobre a definição de resistência. A gente diz que é uma oposição ao fluxo de elétrons. Essa é a definição em geral. Essa resistência ela é medida utilizando a unidade ohm, que vocês já conhecem o símbolo. E essa resistência ela vai caracterizar uma medida relacionada ao elemento resistor. Então, o resistor é um dispositivo que tem uma resistência bem definida e bem conhecida, e que vai ter diversas utilidades nos nossos circuitos elétricos. Então, o que define a resistência de um elemento, de um resistor, de um material? São características estruturais desse material, características físicas. Quais são elas? Através dessa expressão de resistência, a gente consegue lembrar que a resistência R depende da resistividade, aqui está errado, depois eu vou corrigir para vocês, é resistividade, ρ, do material, do comprimento desse material e da área da seção reta desse material. Então, só para lembrar sobre a área da seção reta, então vamos colocar aqui que é o item C, resistência. Se o resistor for um resistor cilíndrico, por exemplo, o que é a área da seção reta? Vai ser a área desse corte que a gente faz aqui, esse corte transversal, e se a gente enxerga esse corte, se a gente faz esse corte e abre o cilindro, a gente vai enxergar dois círculos. Então, a área da seção reta é exatamente a área do círculo que forma a base desse cilindro.
Então, a minha resistência, a resistência do material, na verdade, vai depender também dessa área A, da seção reta, certo? Que a gente pode calcular. Não vai ser comum a gente fazer esses cálculos, mas a gente poderia, conhecendo a geometria do elemento, calcular através da determinação dessa área. Conhecendo o raio, enfim, dependendo da geometria. Bom, vamos passar aqui para o item C. No item C, a gente faz uma reflexão sobre potência. Na verdade, a gente vai trabalhar com a definição de potência em um resistor, que é um elemento que absorve energia. Então, a gente vai trabalhar especificamente sobre a ideia de potência nesse resistor. A gente vai, então, entender o que significa que esse elemento absorve, dizer que esse elemento absorve potência. Para, então, lembrar um pouquinho sobre a potência no resistor, a gente vai lembrar do conceito na verdade, de um fenômeno que é o efeito Joule. Então, aqui, se a gente colocar no item D, potência, vamos entender que estamos falando sobre a potência associada a um resistor. Então, o que significa dizer que o resistor absorve potência? O que é o efeito Joule, para a gente começar essa revisão? O efeito Joule, como está bem descrito aqui, ele é um aquecimento que é resultado da passagem da corrente elétrica pelo elemento resistivo. Então, esse aquecimento ele é devido a diversas colisões internas ou dentro da estrutura do material, no caso o metal, ou o material que a gente estiver trabalhando. Então, esse efeito, esse deslocamento de corrente, ele produz calor. Então, produz aquecimento. Esse calor, essa energia térmica, ela é medida através dessa expressão. Então, a gente o calor produzido vai depender da quantidade, da intensidade da corrente, do valor da corrente ao quadrado, do valor da resistência e do valor da quantidade de tempo, da variável tempo também. Esse calor ele é dado em Joule e a gente tem aqui a descrição das variáveis. Por que serve isso? Onde que a gente usa o efeito Joule e onde que ele está na nossa vida? Então, a gente observa uma conversão de energia, uma energia elétrica fornecida pela fonte de tensão, nesse caso, sendo convertida em energia térmica, em calor. Então, o resistor, o elemento resistivo, ele tem essa propriedade. Às vezes a gente não consegue sentir o aquecimento quando a gente está trabalhando com resistor no laboratório ou em outra aplicação, mas esse aquecimento ele sempre ocorre. Então, a gente vê que se tem corrente, tem resistência e dentro de um intervalo de tempo a gente vai ter uma quantidade de calor em Joule sendo produzido. Bom, o que tem a ver, então, calor com potência? Como que a gente vai ligar isso tudo? Então, isso aqui é a medida da energia térmica que a gente está produzindo através desse efeito. Energia se relaciona à potência através da variável tempo. Então, por definição, a potência é uma medida da energia que está sendo consumida ou produzida, dependendo do elemento, por unidade de tempo. Então, se o meu elemento está conduzindo, absorvendo X quilojoules num determinado tempo, num tempo T, eu posso encontrar a potência desse elemento, certo? Então, aí a gente tem que energia é
potência vezes tempo. A energia das nossas... o nosso consumo de energia, como você já sabe, é dado é medido, é cobrado na unidade de kilowatt. Fazer melhor aqui esse K. Kilowatt vezes hora. Então, o quilowatt-hora é uma medida de energia. A potência, como vocês também já sabem, ela é medida, ela é mensurada utilizando a unidade watts. A gente usa kilowatts devido a quantidade de energia que a gente usa mesmo. Então, watts que a gente representa através do W.